Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem, graças a Deus, né? Trazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o sono do bebê. Como fazer o bebê dormir a noite toda? Vou trazer algumas dicas para vocês para estar ajudando a melhorar aí o sono do bebê. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele likeão aí para estar me ajudando, compartilha, comenta, né? Só assim o YouTube vai entender que eu tô trazendo vídeos relevantes, interessantes para vocês e vai estar repassando para mais pessoas aí, tá bom? E se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo no nosso cantinho. E vamos lá pro vídeo. Então, galera, vamos lá? Então, gente, quando a gente fala de sono, né, da janelinha de sono aí do bebê, quando o bebê nasce, a gente já fica desesperado ali, querendo que o bebê durma a noite toda, né? O desespero aí das mães, né, de primeira viagem, assim como eu, né? Penei bastante no comecinho, né? Mas é assim mesmo, gente. Nos 15 primeiros dias é um pouquinho mais complicado mesmo, tá? Não adianta a gente achar que o bebê vai pra casa nos 15 primeiros dias que ele vai dormir a noite toda, porque não vai. Por quê? Porque quando o bebê vem pra casa, né, nasceu ali e vem pra casa, o que acontece? Ele vai ter que aprender a mamar, então ele não sabe mamar direito, então ele acaba acordando mais, né, por causa do peito, ele entende ali que ele tá separado da mãe, então ele tem medo do escuro também, né, se a gente deixar tudo muito escuro, o bebê também tem medo do escuro, né, então tem que deixar sempre uma luzinha ali no quarto. Para ele, o local que você escolheu para ele dormir, né, seja no berço, seja nesses carrinhos grandãos que agora tem, ainda ele não entende que aquele local é seguro. Então, nesses primeiros dias aí é um pouco mais complicado mesmo, tá? É fase de adaptação realmente. Mas também é legal vocês entenderem que nessa fase de adaptação é onde você realmente já começa a criar uma rotina, entendeu? Porque ali ele já vai aprendendo que existe uma rotina e que aí ele vai passar, né, a criar esses hábitos e vai conseguir ter noites de sono mais tranquila aí. Então vamos lá, contar para vocês como eu fiz com o Isaac. Então o Isaac chegou do hospital, eu já comecei a colocar ele no berço, para ele começar a aprender que o berço era um local seguro para ele. Gente, é difícil colocar o bebê no berço? É um pouco complicado sim, não vou falar para vocês. Tinha noite que eu levantava praticamente, gente, eu nem sei, eu perdi as contas. Ele acordava a cada 2 horas para mamar, né, quando ele era recém-nascido, e tinha vezes que eu colocava ele e chorava, colocava ele e chorava. E tem bebês que é assim mesmo, tá? Então você precisa realmente colocar. Chorou? Pega, né? Você vem, acolhe ele, dá aquelas batidinhas, coloca ele no berço de novo. Não é catar o bebê e jogar lá, tá? Você cata o bebê, põe de ladinho, tira uma mão, continua dando umas palmadinhas assim no bumbum, nas costinhas, bem devagarzinho. Aí você tira as suas mãos. Ele vai chorar? Às vezes sim. Aí você pega de novo e faz todo esse processo. Pra ele entender que ali é o local seguro, né? Tem gente que o bebê dorme, aí coloca o bebê pra rotar, né? Depois que mama, e põe lá no berço assim, e ele sente, entendeu? Então você tem que colocar de uma forma gentil, né? É igual o peito também, tem bebê que só dorme no peito. Aí a mãe vai tentar colocar no berço e ele não quer. Você tem que fazer com que ele aprenda a dormir sem o peito, mas é de uma forma gentil. Não adianta você arrancar o bico do peito, pronto, colocou lá. Ele vai chorar mesmo. Tudo tem que ser gentil com o bebê, né? Porque ele tá aprendendo. É fase de adaptação. Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Chegou do hospital, já ensina ele ali aonde que ele tem que dormir. Seja no berço, seja no carrinho, enfim. Já começa a mostrar ali pra ele. Outra coisa também, existem bebês que trocam o dia pela noite, mas por que acontece isso? Porque a mãe, ela acha que o bebê ele não consegue dormir no claro. Durante o dia, gente, deixa realmente janela aberta, faça barulho, se você tiver que mexer na cozinha, né, literalmente falando assim, de uma forma figurada, derruba a casa, entendeu? E ele tem que entender que durante o dia o sono dele não vai ser assim, vamos dizer, tão tranquilo. Por quê? Porque quando for à noite, que é a hora que ele vai entender que ele vai ter que dormir a noite toda, você vai fazer uma coisa mais tranquila, né? Você vai desligar as luzes, vai desligar os eletrodomésticos, as pessoas já começam a falar um pouco mais baixo. Aí ele vai começar a distinguir o que é dia e o que é noite, né? Muito erro aí de muitas mães é o quê? É que durante o dia deixa o bebê no quarto, né? Todo fechado. Então ele realmente não sabe distinguir o que é dia e o que é noite, tá bom? Então essa é a segunda dica que eu dou pra vocês. Faça o seu bebê entender o que é dia e o que é noite. Terceira dica que eu dou pra vocês.
Existem muitas mães que pensam assim, né? Mães de primeira viagem. Vou deixar meu bebê acordado o dia todo, porque à noite ele vai estar caindo de sono. Não, não é dessa forma que também acontece. Você precisa entender que seu bebê precisa tirar sonequinhas, que ele precisa dormir realmente durante o dia. É importante ele ter um dia tranquilo para que ele possa ter uma noite tranquila, tá bom? O dia dele reflete na noite. Então ele vai precisar tirar sonequinhas aí. Durante o dia o bebê costuma tirar umas 3, 4 sonequinhas de 20 minutos e depois ele tem uma soneca um pouco mais longa aí de 1 hora e meia a 2 horas. O Isaac mesmo, ele tem sonequinhas na hora que ele acorda até mais ou menos 1 hora da tarde ele tira sonequinhas de 20 minutinhos. E aí, quando é 3 horas mais ou menos, aí ele dorme mesmo. Dorme dá 1 hora e meia mais ou menos. Então ele dorme das 3 horas. Às vezes ele dorme das 3 até as 4h30, das 3 até as 5. Aí ele tira essa soneca mais longa aí, tá bom? E aí depois, né, já começa a preparar ele pra ele dormir à noite. Outra coisa também, gente, quando for à noite, vamos supor, você vai colocar o seu bebê para dormir 7h30, 8 horas. Você não pode estimular, então evite qualquer coisa que estimule o seu bebê. Tudo que for para estimular o seu bebê tem que ser durante o dia. Então à noite você evita de brincar com ele, à noite você evita de falar muito alto com ele. Tudo isso tem que ser feito durante o dia. À noite, como falei para vocês, ele tem que entender que aquele ar de tranquilidade é para ele dormir a noite toda, tá bom? Então não faça nada que vai estimular o seu bebê ali quando estiver próximo da hora que você vai colocar ele para dormir, tá bom? Outra coisa também que é legal falar para vocês, o Isaac, eu começo a preparar ele para dormir 7 horas, então quando é 8, 8h30 ele já tá dormindo. É bom que você tenha em mente que o bebê precisa dormir em volta desse horário aí, porque faz parte, né, do desenvolvimento dele que ele durma esse horário. Pode perguntar para a pediatra de vocês e ela vai falar para vocês isso, porque se o bebê dorme muito tarde também, isso também mexe com o desenvolvimento do bebê, tá bom? Eu não sei explicar especificamente o porquê desse horário, tá? Mas a minha médica falou que era importante que eu ensinasse ele a dormir dentro desse horário para ajudar ele no desenvolvimento dele aí, tá bom, pessoal? Outra coisa também que é muito importante é você criar a rotina, né? Criar rotinas ali com o seu bebê, porque ele vai entender que, vamos supor, o Isaac, eu dou banho nele, aí depois eu coloco uma roupinha mais fresquinha, dou o peito para ele dormir, aí eu já começo, né, eu coloco ele para rotar, e aí já vou dando aquela balança ele um pouquinho, ele já entende que depois desse processo vem o soninho e aí ele dorme, correto? Então é importante você criar uma rotina, né, dar o banho nele, ali no seu bebê. Se ele for bem pequenininho, nos 15 primeiros dias, como eu falei pra vocês, fazem massagem ali na barriguinha, né, porque tem muita cólica bebê recém-nascido, né. O Isaac não teve, mas tem bebê que tem. Faz uma massagem ali, faz massagem nos pés do bebê, para ele se sentir relaxado, né. O banho também é importante que quando você for dar o banho para preparar ele para dormir, não seja aquele banho corrido, né. É o momento dele relaxar, então deixa ali, joga água, faz massagem, tudo que for para relaxar, né? Não para estimular, para relaxar. Para ele ter uma boa noite de sono aí tranquila, né? Então, assim, gente, vocês precisam realmente criar essa rotina e ensinar ele o que é dia, o que é noite, né? Porque aí ele vai ter noites de sonos, assim, tranquilíssima, né? Como eu falei pra vocês, o Isaac, eu fiz todo esse passo a passo, então hoje ele sabe o que é dia, ele sabe o que é noite, eu tenho essa rotina com ele, dou o peito antes dele dormir. Gente, ele dorme por volta desse horário que eu falei pra vocês, mais tardar 8h30 e ele vai acordar no outro dia, 6 horas da manhã pra mamar, tá? Hoje ele tá com 4 meses. Mas o Isaac começou a dormir mesmo, né? Assim, bem mesmo. Foi a partir do segundo mês de vida dele. Aí ele já dormia tranquilo mesmo, né? Existem alguns bebês que têm um pouco mais de dificuldade, tá? Mas é normal, porque isso depende muito de bebê para bebê, né? Tem bebê que eu já escutei que fala assim, que é recém-nascido, que nasce e o bebê dorme a noite toda. Mas é importante você ver também, se você tem um recém-nascido e seu bebê dorme a noite toda, se ele tá ganhando peso. Então é importante você conversar com o seu pediatra. Olha, meu bebê tá dormindo a noite toda, mas ele tá ganhando peso? Se ele tiver ganhando peso, gente, ok, beleza dele dormir a noite toda. Só que se ele não tiver ganhando peso, você vai ter que acordar ele para mamar, tá? Agora, se ele tiver ganhando peso, não acorde, né? Porque quando eu saí do hospital, a
a enfermeira que tava lá falou pra mim, olha, você precisa acordar o seu bebê de 2 em 2 horas pra ele mamar. E eu fiz isso. E aí a minha pediatra falou, não, mãezinha, porque se você fizer isso, ele vai acostumar e a cada 2 horas ele vai acordar para mamar. Não tem necessidade de você acordar o Isaac a cada 2 horas, porque ele já está ganhando peso. Então eu acho que foi um errinho meu ali, porque eu fui ouvir, né, a enfermeira ali, talvez ela não tinha muita experiência, né, com essa parte do sono. E ele já acordava realmente, né? Como eu falei pra vocês, nos 15 primeiros dias ali foi uma fase um pouquinho mais difícil. Mas também se ele não acordava, eu mesmo ia lá e acordava ele. Então, se o seu bebê estiver ganhando peso, beleza, né? O seu pediatra, se conversa com o seu pediatra, ele vai falar pra você que tá tranquilo. Porque, gente, o bebê ele precisa ter, né, boa noite de sono, que faz parte do desenvolvimento do bebê aí, né? É importante ele ter boa noite de sono, como eu falei pra vocês. É importante pra ele e é importante pra gente, né? Porque se a gente não tem uma boa noite de sono, a gente fica estressada, né? Fica nervosa ali e acaba até descontando do bebê. Então, como eu falei pra vocês, né, essas foram as dicas aí. Assim que seu bebê chegar da maternidade, você já ensine ele a dormir ali no bercinho, para ele começar a se sentir seguro. Outra coisa também que é legal, quando é recém-nascido, você criar tipo um ninho para ele, sabe? Pode ser até de cobertor. Você coloca um cobertor em volta, porque o bebê tende a se mexer. Então eles pensam que vão cair do berço, aí eles assustam e acordam. Então quando ele coloca a mãozinha aqui, ele sente, né, os cobertores do lado, ele acaba dormindo mais tranquilo. Eu fiz isso com o Isaac, tá? A gente fez esse teste aí e deu certo também. Outra coisa também é deixar o colchão um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Assim. Ó. Dessa forma. Eles dormem mais tranquilo também, tá? Isso daí eu vi na internet, na verdade. Fiquei meio assim, falei, será que é verdade? E ele dormiu assim e ficou mais tranquilo mesmo, tá? Que mais que eu tenho de diquinhas pra dar pra vocês? Sempre ter pelo menos uma luzinha, nem que for um abajurzinho, tá bom? No quarto, porque mesmo que ele entenda que é à noite, o bebê tem medo, tá? Tem medo do escuro. Então, coloque ali pelo menos uma luzinha pra ele ver ali um foquinho de luz, caso ele acorde, mas ele vai voltar a dormir. Gente, eu tava esquecendo, né? Eu usei muito com o Isaac a técnica do charutinho quando ele era recém-nascido, né? Que é aquela que você coloca os bracinhos do bebê pra baixo e enrola ele, né? Nossa, ele dormia bem com esse charutinho também. Mas é uma técnica mais para recém-nascido, porque depois que eles ficam maiorzinhos, que eles começam, né, a bater os bracinhos, aí não dá tão certo assim, não. Mas para você que tá com seu bebê recém-nascido, faça a técnica do charutinho, né? Enrola ele ali no charutinho, aí você faz aquele shhh, né, pra chacoalhar ele com esse barulhinho que acalma bastante o bebê também. E o ruído branco, tá? O ruído branco também ajudou bastante no comecinho, porque o ruído branco ele meio que imita ali o som do útero, então ajuda bastante também o bebê, né? É isso, gente, né? A gente que é mãe de primeira viagem, a gente quer, né, que nossos bebês durmam a noite toda, durma bem, porque é muito cansativo, tá? Eu sempre falo isso, é cansativo, mas é gratificante, né? E é só assim, fases, né? Vai chegar uma fase que você vai querer que seu bebê. Quantas vezes eu dormi com o Isaac no peito, né? Então hoje eu quero que ele durma no meu peito, mas não tem jeito não. Ele quer ir dormir no berço dele. Ele se sente incomodado, pra vocês terem ideia. Ele fica incomodado, ele não quer colo, ele não quer bebê conforto, não. Ele quer o bercinho dele, ele quer a caminha dele, né? Então é bacana você ensinar, porque você vai ver que no decorrer aí, conforme ele for crescendo, ele mesmo vai querer o espacinho dele, né? E vai dormir a noite toda. Então, como eu falei pra vocês, ensina o seu bebê a dormir no berço, ensina o seu bebê o que é dia, o que é noite, né? Deixa ele ter as sonequinhas dele durante o dia que é necessário, para ele ter uma noite de sono tranquila. Não estimule o seu bebê aí 1 hora antes de colocar ele para dormir, né? Crie essa rotina aí do banho, coloca uma roupa confortável. Não coloca roupas muito quentes no bebê. Por quê? Porque se ele sentir muito calor também, ele vai ficar com sede, ele vai ficar com a boquinha seca e vai querer mamar, né? Mamar para poder matar a sede, e aí ele vai acordar mais também. Então, é isso, gente. Como eu falei pra vocês, essas são as diquinhas aí, né? De uma mãe de primeira viagem. Tudo que eu aprendi eu tô passando pra vocês. Hoje em dia existem muitos métodos, né? Existem até cursos aí pra mães, porque o sono é uma coisa assim que mexe demais com a cabeça da mãe, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês podem até pensar que é mentira, mas eu conheci uma moça, ela tava grávida da segunda gestação dela e ela tinha trauma,
porque ela falava que ela não queria, né? Ela não queria ter essa segunda gestação, porque ela teve, o casamento dela ficou assim, por um fio, por conta disso, porque ela não conseguia dormir, né? À noite, o bebê acordava toda hora, então ela não tinha mais uma relação, né? Uma relação sexual realmente com o esposo. Então aquilo começou a afetar o casamento dela, né? Porque ela se sentia muito cansada, ou às vezes tava, né, ali no seu momento íntimo, mas o bebê acordava, então meio que cortava tudo isso. Então ela falou que realmente foi muito difícil para ela. Olha como é importante, né, o seu bebê ter uma boa noite de sono. Então se você criar essa rotina, né, gente, tudo é questão de paciência, como eu falei para vocês. Você vai ter que ensinar ele a dormir no berço, você vai ter que ensinar que ali é um local seguro, né? Já comece desde pequenininho, porque senão depois vai dar um pouco mais de trabalho. Não é impossível, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Então vamos fazer desde o começo para ficar mais fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like aí para estar me ajudando, né? Compartilha, comenta, né? Não custa nada para vocês, não é verdade? E é isso, meus amores. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo.